Bem-vindos ao Carismágico Podcast. Quais os meus 3 objetivos para este mundo? A mensagem final, o ambiente que eu quero criar e eu no final quero ser. Olá e muito bem-vindo ao Carismágico Podcast, onde hoje vamos falar sobre... Epá, isto não começa bem. Então, vamos voltar. Take 2. Bem-vindos ao Carismágico Podcast, onde hoje vamos falar sobre preparação. Assim é que é. Agora estamos em grande. E esta preparação que nós vamos estar a falar é aquela preparação que nós conseguimos controlar. Nós, no rescaldo deste comboio de tempestades e destas tragédias que têm acontecido, percebemos que haviam algumas coisas para as quais nós nos conseguíamos preparar e outras coisas para as quais seria muito difícil nós nos prepararmos. Por exemplo, ainda há pouco há notícia de um sismo de magnitude 4.1 para o qual, é difícil eu preparar-me para o sismo porque é uma coisa que eu não sei quando é que vai acontecer, como é que vai acontecer, nem muito bem onde é que vai acontecer. Claro que mesmo aí há alguma preparação que eu posso fazer, porque eu posso preparar as casas, os edifícios, as estruturas, nesses locais onde é mais provável acontecer de uma forma diferente do que noutros locais. E, portanto, sim, ainda assim há alguma coisa que eu posso fazer, naturalmente, muito menos do que aquilo que seria o normal noutras situações. E numa comunicação, às vezes a comunicação resulta em tragédia, porque eu não me preparei convenientemente. Então, se estás a ver isto pela primeira vez, eu sou o Ricardo Peixe, sou especialista em comunicação de alto impacto. O meu trabalho, a minha missão é ajudar pessoas a melhorar a sua comunicação para que com a sua voz consigam criar real impacto no mundo. E aqui no Carismágico Podcast e aqui neste canal de YouTube, aquilo que vais ver são conteúdos, na maioria dos casos, alguns curtos, outros longos, alguns com mais profundidade, outros com menos profundidade, mas todos eles de uma forma simples, prática e, espero eu, descontraída e divertida, para te ajudar neste processo de melhorar a tua comunicação. Hoje vamos então falar sobre a preparação que nós podemos fazer para uma comunicação, sabendo que mesmo durante a comunicação pode acontecer alguma coisa que eu não consiga controlar. O meu colega Pedro Vieira costumava dizer que todo o plano que nós fazemos para uma intervenção é o plano B. Porque o plano A é o que acontece, é aquilo que vai acontecer na altura. E, portanto, nós estamos a preparar o plano B. Eu gosto dessa frase do Pedro, dessa brincadeira que ele faz. E, independentemente disso, é importante termos este nosso plano B preparado. E sobre a preparação da comunicação, há muitas coisas que nós podemos fazer. Eu vou focar aqui em algumas coisas relativamente... Eu ia dizer óbvias, mas nem sempre são. Eu vou dizer as mais simples, as mais basilares, as mais fundacionais, ou seja, sem isto, o resto não faz sentido nós termos. E a primeira delas é saber o que é que vais fazer, certo? Qual a mensagem? Qual é a verdadeira mensagem, o propósito da tua comunicação? Seja num vídeo que estás a gravar para uma rede social ou para enviar a alguém, seja num texto que estás a escrever, seja num áudio que vais mandar, seja numa intervenção pública que vais fazer, seja numa intervenção numa reunião, seja numa conversa um para um com o teu chefe, com um cliente, com um fornecedor, com a tua mulher, com o teu filho, seja onde for, qual o objetivo desta comunicação? Qual o meu ponto B? Qual é o destino a que eu quero chegar? Se isto corresse maravilhosamente, qual era o resultado que eu iria ver? Muitas vezes, quando eu estou a fazer processo de análise de necessidades com as empresas que querem que eu vá fazer uma intervenção lá na empresa, seja numa palestra, seja numa formação, seja numa sessão para os colaboradores, a primeira coisa que eu pergunto, a primeira não, mas uma das primeiras coisas que eu pergunto, e às vezes volto a fazer esta pergunta de formas diferentes, é: se tivesse uma equipa de televisão a fazer uma reportagem no final do evento, qual era a mensagem que queriam que as pessoas que saíram do evento dissessem na entrevista? Ou seja, basicamente, qual é aquela mensagem que eu quero que fique mesmo aqui gravada? O que é que eu quero que estas pessoas digam que foi aquilo?
Porque se nós tivermos este end in mind, este fim em mente, torna-se cada vez mais fácil eu começar a criar e a montar uma comunicação que chegue lá. Portanto, preparar o nosso objetivo, termos bem cientes qual é o sítio onde nós queremos chegar, quais são os pontos que nós queremos trabalhar, é fundamental neste nosso processo de conseguirmos ajudar as nossas comunicações a chegarem até a um bom ponto. E uma técnica que eu costumo fazer, mesmo no início da intervenção, é, mesmo antes de começar, e eu, enquanto estou aqui nos meus pensamentos e a rever aquilo que eu quero fazer, há uma coisa que, pá, eu me lembro quase sempre, e quando eu não me lembro, as coisas tendem a correr pior, que é eu dizer quais os meus 3 objetivos para este momento. Um desses objetivos tem a ver sempre com a mensagem final, o que é que eu quero que isto resulte. Um outro objetivo tem a ver com o ambiente que eu quero criar, ou seja, naquele momento, que ambiente é que eu quero criar. E um terceiro tem a ver comigo, o que é que eu no final quero sentir, o que é que eu quero sentir que consegui, que pode ter a ver exatamente com aquele evento, ou pode ter a ver com alguma coisa que eu quero trabalhar em mim, ou que eu quero fazer em mim. Mas termos em mente esta pergunta de quais os 3 objetivos que eu tenho para isto, o que é que eu quero conseguir, seja para o público, seja do ambiente aqui da minha comunicação, seja mesmo para mim, é mesmo muito interessante, porque de alguma forma, e eu sei qual é a forma, mas não dá para falarmos aqui agora neste podcast, porque isso seria tema para aí 3 podcasts, não dá para falar neste episódio, de alguma forma aqui o nosso sistema, quando nós damos estas direções claras, começa a utilizar todos os seus recursos para nos ajudar a chegar mais próximo desse nosso objetivo. E, portanto, é cada vez mais importante nós, no início da nossa comunicação, tenhamos bem presentes, bem na nossa mente, o que é que nós queremos conseguir. Uma outra coisa que vai ajudar sempre à preparação da tua palestra é treinares a tua palestra. E quando eu digo treinar, não quer dizer que tenhas que ter um guião do teu discurso e tenhas que o treinar antes. Apesar de, como nós já vimos muitas vezes, às vezes é importante ter um guião, ter um discurso preparado e ler até esse discurso. Posso ler esse discurso ou ler esse guião. Nós vemos os discursos que presidentes fazem, que diretores fazem em determinadas conferências, e eu posso preparar aquela comunicação para chegar lá e ler o meu discurso. Ora, se esse for o teu objetivo, se estiveres a ler o teu discurso, então a preparação tem que ser de maneira a que tu consigas o máximo possível memorizar, não é bem memorizar, mas o máximo possível, lembrar-te, não precisas memorizar palavra por palavra, mas lembrar-te do encadeamento do discurso, para que quando olhes para a folha ou quando olhes para o teleponto, dependendo daquilo que estiver à tua frente, não tenhas que estar com o esforço de perceber o que é que está ali escrito, mas simplesmente aquilo sirva como um lembrete e um guia para tu leres de uma forma em que tu sabes o que é que vem a seguir. Um bocadinho como aquela ideia de, sabes quando estás a ouvir uma música e tu sabes a letra da música, mas ao estares a ouvir a música, estás a cantar, e o facto de teres aquele auditory cue, não é? Aquela pista auditiva de o cantor da música estar a cantar, certifica-te que tu sabes a letra e que sabes aquilo que vem a seguir. É um bocadinho esta a ideia, que é, e eu já sei isto muito bem, mas o facto de eu ter ali um apoio, seja a letra, seja o cantor, seja aquilo que for, ajuda-me a ter mais segurança naquilo que eu vou cantar e na forma como eu vou cantar. E é a mesma coisa para o discurso. É treinares o teu discurso de maneira, obviamente ele saia natural e depois não pareça que estás a ler estas palavras de um livro ou de um... Portanto, que isto saia natural, que o discurso seja fluido, consigas imprimir ritmo, dinâmica, intuação, emoção, consigas imprimir também linguagem não verbal ao teu discurso, e portanto isto tem que ser treinado e tem que ser trabalhado. E é normal tu leres o teu discurso em voz alta, tu ouvires depois o teu discurso, fazes aqui uma série de coisas, mas a preparação é importante. Vamos imaginar que tu estás a trabalhar não num discurso que vais ler ponto por ponto, mas numa intervenção que tu vais ter, por exemplo, numa reunião, em que tu vais a uma reunião de direção, sabes que vai ser trabalhado de determinado ponto e tu queres fazer algumas perguntas sobre esse ponto ou queres fazer uma intervenção sobre esse ponto. Então, se calhar não dá para leres aquilo, ou nem sequer fica adequado, estás a dizer assim, olha, só uma pergunta. Então,
que eu tinha aqui escrito era, não é isto se calhar que se pretende. Nós vimos, por exemplo, nos debates das presidenciais, alguns candidatos, nomeadamente o Almirante Gouveia Melo, que estava numa postura nos primeiros debates, pelo menos, muito de ler as perguntas e de ler aquilo que tinha que fazer, e depois foi soltando um bocadinho mais, provavelmente foi preparando melhor, foi treinando mais esse momento. Mas é importante que tu consigas ter esse trabalho feito para que a coisa saia o mais natural possível. E numa reunião, essa sair o mais natural possível é tu teres uma lista com as coisas que queres falar, uns tópicos com as coisas que queres abordar, e teres ali 2 ou 3 notas sobre cada tópico. Mais uma vez, para servir de uma pista visual para aquilo que tu queres dizer. Não que depois vais dizer tudo escrito, tudo detalhado aquilo que está lá, mas que tenhas esta pista visual para que seja para que seja fácil tu conseguires dizer aquilo que vai na tua mente. E neste ponto do dizer o que vai na tua mente, portanto, já vimos que a preparação de saber aquilo que tu queres é importante. Se tiveres um discurso mesmo que vás ler, então lê muitas vezes para aquilo ficar natural. Se não fores ler, tem pelo menos uns tópicos para servir de teu guia. E lembra-te do KISS. Keep it simple, stupid. Que é mantenha as coisas simples. E mantenha as coisas simples a vários níveis. Primeiro, mantenha as coisas simples ao nível de a mensagem que tu estás a transmitir. Como é que tu podes transmitir essa mensagem de uma forma ainda mais simples do que aquela que tu estás a pensar? Como é que isto pode ser ainda mais simples? O Einstein dizia, quer dizer, na verdade eu acho que era o Einstein que dizia, mas não tenho a certeza, mas fica sempre bem dizer que uma frase é do Einstein, dá-nos logo, a frase fica logo muito mais inteligente. Então, o Einstein dizia que se não conseguires explicar um conceito a uma criança de 6 anos, quer dizer que verdadeiramente não dominas esse conceito. E esta basicamente é aqui uma ideia de como é que eu consigo transmitir isto de uma forma tão clara, tão simples, tão direta, que até uma criança de 6 anos perceba. E isto não é estupidificar o nosso público, não é dizer que eles são burros ou que eles não compreendem. É que quanto mais simples for a mensagem, maior a tua capacidade de conseguires fazê-la chegar ao maior número de pessoas. E seja numa reunião, seja num discurso, seja mesmo no 1 para 1, tu queres sempre chegar ao maior número de pessoas. Às vezes o maior número de pessoas é 1, mas quanto mais simples for a mensagem, mais fácil. E depois, se tal for necessário, se tal for requisitado, se tal for preciso, podes aprofundar o conhecimento, podes aprofundar a linguagem. Mas quer a nível da linguagem, quer a nível da forma como transmites a mensagem, daquilo que tu dizes sobre a mensagem que queres dizer, mantém-te o mais simples possível. No caso, por exemplo, de ser em vídeo, então isto é ainda mais importante, porque não só tens que manter as coisas simples, como tens que ir direto ao ponto. Nós, nas redes sociais, estamos na economia da atenção, não é? Como o meu amigo José Carlos diz, que é esta ideia de captar a atenção e manter a atenção da pessoa. Nas redes sociais é cada vez mais difícil, não é? Porque ali o scroll está-nos sempre a fazer passar e, portanto, quanto mais direto, chamativo, relevante tu fores, maior a probabilidade da pessoa de facto ver aquilo que tu queres ver, de ela ouvir a tua mensagem. Portanto, procura ser o mais simples, mais direto, mais básico possível, quer na mensagem, quer na própria linguagem que tu tens. Mais uma vez, no caso de ser em vídeo, o início é muito importante. Não só no vídeo, mas no vídeo é ainda mais importante. Ou seja, encontrares uma forma de conseguires, através de uma frase chamativa, através de algo que tu fazes, captar a atenção da pessoa, porque se não a conseguires captar, ela não vai ver o resto. É como o assunto de um e-mail. Se o assunto não for interessante o suficiente, ninguém vai ler o corpo do e-mail. E, portanto, podes ter o melhor e-mail escrito, o melhor texto, mas se o título do e-mail, se o assunto não for suficientemente chamativo, as pessoas não vão clicar, não vão abrir o e-mail para ler. Mesmo numa intervenção presencial, seja numa reunião, seja numa intervenção ao público, é importante no início conseguires captar a atenção. Normalmente a framework é dizendo alguma coisa sobre aquilo que tu vais dizer, ou seja, dando uma indicação daquilo que vai acontecer e mantendo uma curiosidade. Por exemplo, a coisa mais importante sobre este tópico é só o facto de dizeres a coisa mais importante sobre este tópico
refere, ou seja, dá indicação às outras pessoas que tu vais dizer algo que é mesmo importante e, portanto, elas prestam mais atenção. Se tu dissesse, olha, eu vou-te dizer 3 coisas sobre isto. A primeira é, ao utilizares esta framework das 3 coisas sobre isto, a primeira é e a segunda é, e eles ficam à espera de quais são as próximas, porque eles sabem que não é só uma. Não é só, olha, o que eu queria dizer era isto assim, assim, assim. E depois isto assim, assim, assim. Se, em vez de dizeres isso, começares com, eu tenho 3 coisas para referir sobre este ponto. A primeira é sobre isto assim, assim, assim. A segunda é isto, isto, isto. A terceira é isto. Sobre a primeira, ou seja, primeiro disseste as coisas de forma simples e direta, agora podes aprofundar. Sobre a primeira, deixa-me dizer mais 2 coisas, ou mais 3 coisas, ou mais portanto vais desenrolando esta metáfora. Ou dizer, sobre a primeira, o mais importante é mesmo isto, e portanto vais podendo misturar aqui estas frameworks. Mais importante de tudo é que quanto mais preparado tu estás, quanto mais tu pensas no discurso, quanto mais tu escreves até o discurso, mesmo que depois não o vás ler, maior capacidade tu tens de, no momento, poderes dizer de facto a mensagem que tu queres transmitir e não andares, como diriam os gatos fedorento, à roda, à roda, à roda, à roda, sem conseguires de facto transmitir a tua mensagem e fazer com que chegue algum valor ao outro lado. Lembra-te daquilo que nós falamos em sessões passadas, nos podcasts passados e nos e-mails se recebes a minha newsletter, que é, não é aquele que fala mais que é mais ouvido. Muitas vezes, aquelas pessoas que falam menos, não só menos vezes, como menos tempo, são mais ouvidas, mais apreciadas, mais queridas do que aqueles que falam muito. Porque conseguem muitas vezes transmitir a sua mensagem de uma forma mais impactante. Ora, no final da preparação, isto como em todas as tragédias que nós estamos aqui a viver, no final de uma tragédia, começa a preparação para a próxima. Ou não. No caso de português, muitas vezes não. Começa só um passar de culpas até à próxima. Mas se nós estivermos a trabalhar nisto a sério, sim, no final de uma intervenção começa a preparação para a próxima. E começa logo com uma ferramenta, com uma técnica que eu quero partilhar contigo de follow-up, que são as 3 coisas. Esta talvez tenha sido a ferramenta que mais me ajudou a evoluir enquanto comunicador de todas aquelas que eu aprendi. E eu sei que isto é difícil dizer, porque há muitas coisas que complementam aqui um bom comunicador, ou muitas ferramentas, muitas técnicas, muitas estratégias que me ajudaram. Esta foi, sem dúvida, uma das mais importantes. Quando eu estive na Life Training, na empresa que o Pedro fundou com o Mário Caetano, que é Pedro Vieira, que eu te falei há pouco, fundou com o Mário Caetano, eu fui um dos primeiros formadores a fazer parte da equipa, e basicamente no final de todas as formações, ou quase todas as formações, palestras, sessões, etc., nós obrigávamos-nos a jogar um jogo, a fazer aqui um exercício de feedback, ou feed forward, não é? No sentido de a pensar no futuro também, que era as 3 coisas que eu gostei, as 3 coisas que eu não gostei e as 3 coisas que podiam ser diferentes. Ou as 3 boas, as 3 más e as 3 diferentes. E o que é isto? Primeiro, as 3 boas é quais são aquelas coisas que eu percebi que funcionaram e que eu quero voltar a repetir para a próxima vez. Isto podiam ser milhentas coisas diferentes, não é? Pode ter sido. Agora, olha, a minha entrada funcionou muito bem. Olha, aquele conteúdo resultou muito bem. Olha, aquela palavra que eu disse foi espetacular. Aquele exercício, pronto, podiam ser aqui várias coisas. Quais foram as coisas que eu acho que correram bem? Depois, quais foram as coisas que não correram tão bem? E às vezes não tem que correr péssimo, não tem que correr mal. O que é que não correu tão bem? E mais uma vez havia muitas coisas. Olha, a tua entrada não foi assim tão fixe. Ou aquele exercício não correu tão bem. Ou o tempo, pá, não foi bem gerido. Ou houve participantes que não estavam tão conectados e não conseguimos chegar a muitas coisas que podiam não ter corrido tão bem. E a terceira coisa são as 3 coisas que faríamos diferentes. E atenção que aqui o faríamos diferentes não é obrigatoriamente para melhorar aquelas que correram mal. O faríamos diferentes era, mais do que tudo, ajudar-nos a expandir a nossa mente, que é, se não pudesses utilizar aquilo que utilizaste, como é que tu fazias? Ou seja, vamos imaginar que tu entraste com música e a malta toda a bater palmas. Vamos imaginar que tu não tens música para entrar. Não podes entrar com música. Então, como é que tu fazes uma entrada que cumpra na mesma o efeito de as pessoas se libertarem-se, as pessoas terem energia, as pessoas
estarem entusiasmadas. Vamos imaginar que não podias fazer aquele exercício que fizeste, que outro exercício é que tu fazias. Vamos imaginar que não podias. Ou seja, a ideia aqui era ajudar-nos a não ficar cristalizados nas mesmas formas de fazer as coisas, nas mesmas metáforas, nas mesmas analogias, nas mesmas brincadeiras, nos mesmos exercícios. Muitas vezes nós fazíamos este exercício e às vezes era difícil encontrarmos 3 coisas que achamos que não correram bem ou 3 coisas que podíamos fazer diferente, era difícil. Mas o facto de nos obrigarmos a puxar pela cabeça e encontrar aqui coisas diferentes, às vezes coisas muito estapafúrdias, mas na mesma diferentes, fazia com que tivéssemos sempre a expandir aqui as nossas redes, as nossas sinapses, para chegarmos cada vez a mais e mais soluções. Sendo que, na maior parte das vezes, acabámos por utilizar as outras. As que já funcionaram e que nós sabíamos que funcionavam e que já tinham funcionado no passado. Mas muitas vezes, em momentos onde aconteceu alguma coisa que não estávamos preparados, nós tínhamos ferramentas na algibeira para fazer de outra forma. Para encontrar outra forma de chegar até aquele objetivo, aquilo que nós queríamos transmitir. E este processo de o que é que corre bem, o que é que corre mal e o que é que pode ser diferente, não propriamente para substituir aquilo que correu mal, mas que pode mesmo ser diferente, é um processo que te vai ajudar, de certeza absoluta, a conseguires cada vez mais encontrar novas ferramentas para a comunicação. Se gostaste deste nosso Carismágico podcast, deixa aí o teu thumbs up, o teu likezinho aí no nosso vídeo. Envia este vídeo para alguém que tu achas que vai gostar de saber estas ferramentas. Isto é uma ferramenta a custo zero para melhorares a tua comunicação, que eu providencio aqui todas as semanas ou quase todas as semanas. Já sabes também que o nosso podcast às vezes tem convidados e na próxima segunda-feira vamos ter a Ana Rita Costa, uma especialista em inteligência emocional, para trabalhar connosco as várias temáticas da nossa comunicação também e como é que ela comunica nos diferentes cenários em que ela tem que o fazer, seja numa sessão de coaching, seja em palestras, seja em formações, seja no 1 para 1, como é que também esta inteligência emocional nos pode ajudar a evoluir aqui a nossa capacidade de comunicação. Portanto, na próxima segunda-feira, às 21 horas, segunda-feira, dia 23, às 21, vamos ter a Ana aqui connosco para um episódio aqui do nosso podcast e aqui dentro do canal faz aqui subscrever no sininho, porque nós vamos tendo conteúdos mais curtos, conteúdos mais longos, vamos partilhando aqui várias coisas contigo e obrigado por o teu interesse na comunicação. Eu acredito que esta é mesmo uma skill essencial. A quem acha que a comunicação é uma soft skill, eu acho que é uma essential skill. E lembra-te que comunicar é fácil, não é? Falar é fácil, comunicar é mágico. Obrigado por estares aí, eu sou o Ricardo Peixe. A magia não existe, portanto nós aqui não vamos partilhar fórmulas mágicas, porque a magia não existe, o que existe é processos. E quando dominas os processos, acontece magia. Obrigado, até à próxima, coloca aí o gosto, faz subscrever no canal, partilha isto.